Nossa Petrobras vem sendo alvo de críticas por membros do governo em relação ao constante aumento do preço dos combustíveis. Mas se a maioria da empresa pertence ao governo, por que a Petrobras não segue as determinações dadas por ele? Quem realmente manda na Petrobras e quem está ganhando muito dinheiro com tudo isso? Nesse vídeo vamos ajudar você a responder essas questões. O lucro da Petrobras para esse trimestre, janeiro, fevereiro e março, poderá chegar a 40 bilhões de reais. Agora, quem paga a conta desse lucro é a população brasileira. Tá? Eu sei que deve satisfação a acionista, sei disso. Agora, que acionistas são esses? Em grande parte, são empresas de pensão dos Estados Unidos. Nós, com o sacrifício do povo brasileiro, estamos mantendo pensões gordas fora do Brasil. Olá, camaradas. Sejam muito bem-vindos ao Dimensão Estratégica, um canal que aborda os principais assuntos relacionados à economia política, soberania e estratégia nacional, através de uma perspectiva crítica de um país periférico dependente, mas em constante busca de sua soberania. Nos últimos dias, uma enxurrada de notícias e manifestações públicas envolvendo o núcleo do governo Bolsonaro e o setor de petróleo brasileiro foram veiculadas pela grande mídia, e um grande debate vem sendo exposto nas redes sociais. Voltando ao início do mês de junho, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, concedeu entrevistas a órgãos de imprensa, onde nestas ele afirmava que, em não havendo tempo para a privatização da Petrobras até o final do mandato de Bolsonaro, o presidente deveria então enviar um projeto de lei que permitisse a venda das ações que estão sob controle do BNDES, algo em torno ali de seus 8%. Essa manobra seria, na prática, transferir o controle majoritário da companhia, que hoje está nas mãos do governo, para a iniciativa privada, ficando então a política de combustíveis realizada aqui no Brasil sob o total controle dos acionistas privados. Ainda no dia 7 de junho, Lira voltou a afirmar que trabalharia com pressão máxima para a aprovação dessa medida, pois para ele os lucros exorbitantes da Petrobras já haviam demonstrado que a empresa teria perdido seu caráter social, além de não mais possuir uma função estruturante. Dessa forma, o governo tiraria de suas costas a responsabilidade dessa tal falta de sensibilidade da Petrobras, uma referência feita à manutenção da política de preço de combustíveis, que seria, segundo ele, contra o povo brasileiro, e que o governo nada poderia fazer para alterar. Outra notícia foi o anúncio pelo então presidente Jair Bolsonaro, numa coletiva de imprensa no início do mês, de uma proposta de acordo com os governos estaduais, visando reduzir ou até mesmo zerar o ICMS e alguns impostos federais que incidem sobre o combustível, isso até o final de 2022. Tentando compensar estas perdas de arrecadação que recairia efetivamente sobre os estados, Bolsonaro prometeu ressarcir os cofres estaduais até o limite de 17% do ICMS, o que custaria aos cofres do governo federal, segundo o próprio ministro Paulo Guedes, algo entre 25 e 50 bilhões. Detalhe, este valor ficaria fora de tanto da regra do teto dos gastos, como da meta fiscal, além de que sua fonte poderia ser até mesmo, segundo o próprio Paulo Guedes, recursos provenientes da privatização da Eletrobras. Ou seja, o governo privatizou a Eletrobras, uma empresa que só de hidrelétricas possui 22, para poder diminuir os preços do diesel, por exemplo, em 82 centavos. Grande troca essa, não? Nos últimos dias, esse debate sobre o preço dos combustíveis voltou a estampar as principais notícias da economia no país. Agora a Petrobras anuncia um novo aumento de preço e várias figuras do entorno do presidente se manifestaram nas redes sociais apontando um tal absurdo dessa medida. O presidente da Câmara dos Deputados, o velho deputado federal Arthur Lira, declarou que a República Federativa da Petrobras, um país independente e em declarado estado de guerra em relação ao Brasil e ao povo brasileiro, parece ter anunciado o bombardeio de um novo aumento de combustíveis. Em outro Twitter disse ainda: o presidente da Petrobras tem que renunciar imediatamente, não por vontade pessoal minha, mas porque não representa o acionista majoritário da empresa, o Brasil. E pior, trabalha sistematicamente contra o povo brasileiro na pior crise do país. Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil de Bolsonaro, colocou o seguinte: basta, chegou a hora, a Petrobras não é de seus diretores, é do Brasil.
e não pode, por isso, continuar com tanta insensibilidade. Ignorar sua função social e abandonar os brasileiros na maior crise do último século. O próprio Jair Bolsonaro também foi às redes sociais dar o seu pitaco. Disse o presidente que o governo federal, como acionista, é contra qualquer reajuste dos combustíveis, não só pelo exagerado lucro da Petrobras, em plena crise mundial, bem como pelo interesse público previsto na lei das estatais. Bolsonaro reafirmou ainda que vai propor a Lira a instalação de uma CPI da Petrobras. Lembrando que Lira é do PP, partido que indicou e nomeou Paulo Roberto Costa, aquele ex-diretor de abastecimento da empresa, que foi responsável pela delação premiada, que denunciou o grande esquema de corrupção da Petrobras, na qual empreiteiras ganhavam muito dinheiro às custas de contratos superfaturados. À primeira vista, as intenções do presidente da Câmara dos Deputados, bem como as intenções do próprio Bolsonaro, parecem no sentido de buscar saídas alternativas ao problema da elevação dos preços dos combustíveis. Mas por trás de cada uma destas ações, muito bem articuladas por sinal, se expõe um jogo em que há apenas um lado ganhador, e este não é do povo brasileiro. Os grandes ganhadores de toda essa orquestração, de todo esse joguete, não apareceram do nada nem surgiram agora. Trata-se de um projeto que vem sendo realizado aos poucos e que agora chega em seus momentos decisivos. Estes ganhadores são os acionistas privados, a maioria deles estrangeiros, bem como as empresas também estrangeiras que atuam no cartel do petróleo mundial. Nesse sentido, no vídeo que apresentamos no início, onde Bolsonaro fala sobre a transferência de riqueza do Brasil para fora do país, não constitui no todo uma mentira. O que estamos vendo ser feito na Petrobras é mesmo um mecanismo perverso de transferência de riqueza do país para o exterior. O que Bolsonaro esconde é que ele é peça fundamental nessa engrenagem. Como veremos, enquanto Bolsonaro faz todas essas declarações contra o aumento dos combustíveis, por trás, seu governo atua de maneira incisiva no benefício das grandes ganhadores desse jogo. Aqui nesse vídeo, vamos demonstrar como ocorre esse processo. Ele vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos apresentar um breve histórico das principais políticas adotadas em relação à Petrobras, que foram fundamentais para a internacionalização e o próprio desmonte da empresa. Essas políticas constituem um projeto antigo, que vem sendo posto em prática desde os governos de Fernando Henrique, passando por Lula, Dilma e Temer, até chegarmos hoje com Bolsonaro. Na segunda parte desse nosso vídeo, vamos explicar a tal política de preços de paridade internacional, que é essa nova forma de precificação dos combustíveis posta em prática em 2016 por Michel Temer, que foi mantida por Bolsonaro até hoje. Esta política de preços é a principal responsável pela alta lucratividade recente da empresa, bem como do elevado valor pago pelo combustível. Mostraremos ainda como se dá a divisão desses lucros e dividendos pelos acionistas, especificando quanto vai para cada bloco e apontando quem realmente ganha nesse processo e quem, afinal, paga toda essa conta. Se gostarem desse tema, eu sugiro que se inscrevam agora em nosso canal e ativem o sino para ser avisado quando outros vídeos forem postados. Fica o convite. Vamos lá. Bem, a participação do governo na Petrobras vem diminuindo ao longo do tempo. A União, aqui o governo federal juntamente com o BNDES, chegou a possuir algo entre 85% do controle acionário da Petrobras. Isso até meados da década de 90. No entanto, em 1995, esse processo começou a ser alterado. Com a chegada de Fernando Henrique à presidência e seguindo o ideário neoliberal, ele deu o primeiro grande passo no desmonte da empresa através da aprovação da Emenda Constitucional número 6 de 95, a qual retirou a distinção entre empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro. Mas o que é que isso quer dizer na prática? Antes dessa aprovação, empresas de capital estrangeiro somente podiam explorar os minérios brasileiros até o limite de 49% das ações das companhias mineradoras. Com a aprovação dessa emenda constitucional, todas as empresas passaram a ser tratadas como brasileiras, podendo agora possuir até mesmo 100% das ações. Ou seja, além de escancarar a exploração do subsolo brasileiro para as empresas multinacionais, a medida promoveu a desnacionalização de nossos recursos minerais. Só para termos uma ideia dos efeitos dessa desnacionalização, a Companhia Vale do Rio Doce, uma das maiores mineradoras brasileiras e do mundo, possuía direitos minerários na ordem de 3 trilhões de reais.
mas foi privatizado por 1/1000 desse valor, apenas 3,3 bilhões. Um segundo grande passo na desnacionalização de nossos recursos estratégicos veio logo em seguida, quando Fernando Henrique e seu ex-genro, Davi Zilberstein, que à época presidia a Agência Nacional de Petróleo, idealizaram e posteriormente aprovaram a Lei 9.478 de 97, a conhecida Lei do Petróleo. Esta lei colocava que toda empresa nacional ou estrangeira poderia realizar atividade de exploração, produção, transporte, refino, importação e exportação de petróleo no país, desde que tivesse autorização, permissão ou algum tipo de concessão da autoridade pública. Além disso, permitiu que a Petrobras adotasse regras mais flexíveis para a contratação de bens e serviços, desviando-se assim dos processos licitatórios. Nos anos 2000, ainda com Cardoso, outro passo do desmonte era dado. Após diversas tentativas frustradas de privatizar a empresa, foi realizada a venda de quase 180 milhões de ações ordinárias de propriedade da União Federal, sendo 108 milhões dessas basicamente na Bolsa de Valores de Nova York, aprofundando assim o processo de desnacionalização da empresa. O efeito dessa operação de venda de ações ordinárias foi a redução da participação acionária da União Federal para 32,53% do capital social e 55,71% do capital votante. Em agosto de 2000, o controle acionário da União sobre a Petrobras foi reduzido de 86% para 57,6%, após a FHC vender as ações com direito a voto e se desfazer de praticamente todas as ações preferenciais pertencentes ao Estado. A coroação de todo esse processo de desnacionalização viria com a proposta de alteração do nome da empresa para Petrobrax, com X ao final, sob a desculpa de que o novo nome auxiliaria no processo de internacionalização da empresa. À primeira vista, o mandato, então, do recém-possado presidente Lula parecia apontar para uma movimentação diferente da de Fernando Henrique em relação a esse processo de privatização e desnacionalização da Petrobras. Pelo menos era isso que se anunciava. A implementação de uma política de conteúdo local nos empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás natural, logo ali no início do governo Lula, parecia ser um desses sinais. No entanto, no que pesa essa política para a indústria nacional, Lula manteve inalterada a lei do petróleo, manteve a divisão da empresa em unidades de negócio, unidades essas criadas pelo Fernando Henrique para proceder o processo de privatização, bem também como manteve inalterada a política de leilões de Fernando Henrique, aumentando assim a participação privada nos lucros, sem que estas empresas estrangeiras participantes tivessem pesquisado ou mesmo investido nas áreas. Ou seja, não correram nenhum risco, recaindo todo esse para a Petrobras. Lembrando que a política de leilões significa a entrega de nosso petróleo, provocando o esgotamento precoce de nossas reservas, além de antecipar o fim de nossa própria autossuficiência. De nada adiantaram os recorrentes protestos e publicações expondo estes leilões como crimes de lesa pátria. Como já havia dito Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES e crítico dessa política, permitir o usufruto de reservas nacionais estratégicas por empresas estrangeiras é alienar a nossa soberania nacional. Dando sequência ao projeto de desnacionalização da empresa, em 2010, Lula realizou um amplo processo de capitalização da Petrobras na Bolsa de Valores, comemorado com forte euforia tanto da imprensa como pelo próprio partido do presidente. Esta capitalização funcionou da seguinte forma. O governo emitiu pouco mais de 2 bilhões de ações ordinárias e 1,5 bilhões de ações preferenciais nas bolsas de São Paulo e Nova York, tendo arrecadado com isso um valor total de 70 bilhões de dólares. No entanto, de forma a manter-se como principal acionista da Petrobras, o governo federal teria de desembolsar uma grande quantidade de dinheiro para fazer jus ao aumento de capital da empresa, na proporção de sua participação acionária. Caso não fizesse esse aporte, o governo federal perderia a maioria do controle, e assim o poder de mando da empresa. Mas o governo não fez esse aporte. Como então ele procedeu? O governo procedeu à capitalização mediante uma cessão onerosa à Petrobras do direito de explorar jazidas ainda não licitadas, ou seja, o petróleo da camada de pré-sal que pertence à União e que ainda não havia sido explorado. Na prática, o governo trocou o aporte financeiro necessário, que seria algo em torno de 42,5 bilhões de reais, por 5 bilhões de barris de petróleo, estipulados a um preço médio de 8 dólares e 51 cada barril.
Ou seja, ainda que o governo tenha arrecadado estes 70 bilhões na capitalização, o prejuízo para o governo era patente. Mas era um excelente negócio para os acionistas privados, que garantiram uma grande quantidade de petróleo a um valor bem abaixo do praticado internacionalmente. Outra questão, no entanto, ainda aparece. Por qual motivo o governo optou por esse tipo de aporte, ao invés de realizar o pagamento com recursos da própria União, e assim permanecer ele com toda a cota de petróleo exclusivamente para si? Ora, o governo havia estabelecido para aquele ano de 2010 uma meta de superávit primário de 3,3% do PIB. Até outubro daquele ano, ele havia alcançado apenas 2,03%. Qual foi então a jogada pensada pelo governo? Simples, utilizar o processo de cessão onerosa para turbinar as receitas da União, garantindo assim o cumprimento da meta fiscal, ao passo que diminuía as desconfianças do mercado. E como ele faria isso? Bem, a manobra funciona da seguinte forma. O Tesouro receberia os 74,8 bilhões de reais pela cessão onerosa de 5 bilhões de barris de petróleo à Petrobras. Paralelamente, a petrolífera venderia cerca de 45 bilhões de reais em ações ao Tesouro. A diferença, algo ao redor de 30 bilhões de reais, seria a receita extra que comporia o superávit primário. Essa manobra foi o que permitiu, por exemplo, o aumento da participação acionária do governo na empresa, elevando o controle acionário do Estado de 39,8% para 48,3%. Ao fim, todo o processo, amplamente comemorado pelo governo, pela mídia, por alguns sindicatos e até mesmo, principalmente pelo mercado financeiro, não passou de mais um mecanismo de espoliação e transferência de nossos recursos estratégicos para o sistema financeiro internacional. Mas um dos maiores ataques à Petrobras ainda estava por vir. Dilma, que em campanha se colocou absolutamente contrária às privatizações, em especial as que envolvessem o pré-sal, pois este seria, segundo ela, nosso passaporte para o futuro. Presta atenção, é um petróleo de alta qualidade, em quantidades absolutamente fantásticas. Isso é o pré-sal. Eu não posso conceber que alguém queira pegar um bilhete premiado, tem 2 bilhetes, um não é premiado, o outro é. Entregar o bilhete premiado, do qual nós podemos ter o nosso passaporte para o futuro para empresas privadas estrangeiras. Então, o que eu digo para vocês? Eu digo que eles estão querendo privatizar o filé mignon. A carne de pescoço era o que existia antes. Agora, estão querendo entregar o filé mignon do país. Quando então na presidência, ela não apenas deu continuidade aos modelos de leilões, como comemorou com aplausos, inclusive da oposição, o caso de uma das maiores privatizações de nossa história, o leilão do Campo de Libra. Vamos também leiloar em outubro um imenso campo de petróleo do pré-sal, o Campo de Libra. Para vocês terem uma ideia, ao longo dos últimos 100 anos de exploração do petróleo no Brasil, acumulamos de reservas 15 bilhões de barris equivalentes de petróleo. Vejam vocês, só o Campo de Libra tem um potencial de reserva entre 8 a 12 bilhões de barris equivalentes de petróleo. O Campo de Libra é a maior reserva de petróleo já encontrada no país. Para termos uma ideia de sua dimensão, seus reservatórios estão entre os mais produtivos do mundo, com colunas de óleo que chega a 400 metros de espessura, o equivalente à altura do Pão de Açúcar. Ele deve produzir algo em torno de 8 e 12 bilhões de barris de petróleo, além de 120 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Libra era um campo com um óleo de excelente qualidade. Óleo esse que já havia sido descoberto, representando assim um baixo risco exploratório, bem como um elevado potencial de produção de petróleo, de gás natural, além de outros hidrocarbonetos fluidos. Sua dimensão estratégica para o Brasil era patente, mas a opção do governo foi dividir essa riqueza com os interesses internacionais. O principal argumento do governo Dilma para justificar a realização do leilão de Libra, ao invés de concedê-la à Petrobras, possibilidade essa que já era prevista na nova lei do petróleo, foi que a empresa não conseguiria tocar sozinha um investimento dessa magnitude, sem qualquer tipo de parceiros. Ela justificou ainda que grande parte da riqueza ficaria com o governo e a Petrobras. Mas nós temos que lembrar aqui duas coisas. A primeira é que o Brasil fechou o ano de 2013 com reservas internacionais no valor de 375 bilhões de dólares. Outra coisa que vale lembrar é que devemos levar em conta a participação privada na composição do capital social da Petrobras.
o que significa dizer que parte da receita que será obtida pela Petrobras em Libra será utilizada para remunerar seus acionistas, em grande parte desses estrangeiros, a maioria, para falar a verdade. A outorga do câmbio de Libra foi arrematada por um consórcio formado pelos seguintes grupos de empresas: a Petrobras, que ficou com 40%, a Shell, que ficou com 20%, a francesa Total, com mais 20%, e duas empresas chinesas, cada uma com 10%. Com isso, o capital estrangeiro deterá 60% do campo de Libra. E o melhor, para a exploração do mesmo, eles pagaram apenas um bônus de 15 bilhões de reais para explorar o campo durante 35 anos. Era sabido pelo governo que o artigo 12º da nova lei do petróleo, que rege a questão do pré-sal, determina que a União, quando for o caso de preservar os interesses nacionais e atender aos objetivos da política energética, poderia contratar a Petrobras diretamente para realizar essa exploração e produção do petróleo e gás natural dessa região. Guilherme Estrela, um dos responsáveis pela descoberta do pré-sal, foi uma das vozes ativas contra o leilão, apontando o erro estratégico em realizá-lo. Ao mesmo tempo, a próxima licitação do pré-sal, só para terminar, do pré-sal na Bacia de Campos, quer dizer, na Bacia de Santos. Né? Por quê? Porque Libra é uma acumulação descoberta, são 10 bilhões de barris. É muito óleo. O pré-sal já está entrando aí, a nossa posição de reserva de produção no Brasil, a nossa posição, é muito confortável nos próximos 20 anos. Por que vai abrir Libra para a participação de empresas estrangeiras e interesses estrangeiros, porque as empresas são empresas que representam os interesses de seus países? Isso não é isso está claro, é a história do petróleo no mundo inteiro. Né? Vai abrir uma licitação para a participação de empresas estrangeiras em 10 bilhões de barris já descobertos. E a lei permite até a contratação pelo governo de sua empresa para fazer para produzir petróleo aí. Os problemas envolvendo a Petrobras e o governo Dilma Rousseff não pararam por aí. Poucos dias antes do leilão foram divulgados documentos classificados como secretos e que vazaram da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, revelando que a Petrobras teria sido espionada. No ano seguinte, explodiria o maior escândalo de corrupção envolvendo o nome da Petrobras, além de um conjunto de diretores da empresa. Uma grande operação, que ficou conhecida como Operação Lava Jato, investigava esquemas de corrupção envolvendo a empresa. Quando o diretor de abastecimento da empresa, Paulo Roberto Costa, foi preso, realizou um acordo de delação premiada em troca da redução de sua pena. O esquema envolvia iniciativa privada, no caso, um cartel de grandes empreiteiras que pagavam subornos a diretores da Petrobras, partidos políticos e políticos envolvidos diretamente na nomeação desses diretores, de forma a conseguir grandes contratos. O suborno era calculado segundo certa porcentagem sobre cada contrato superfaturado. Ao todo foram 24 empresas que comprovadamente fizeram parte desse cartel, causando um prejuízo à Petrobras de 12,13 bilhões à época, conforme relatório do próprio Tribunal de Contas da União. Os prejuízos advindos desse escândalo foram enormes. Entre 1º de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2015, as ações preferenciais da Petrobras perderam 57% de seu valor. As ações da empresa continuaram em queda em 2016, em virtude tanto da queda do preço do petróleo, como dos desdobramentos da Operação Lava Jato, além da queda enorme de investimentos da companhia. As ações chegaram a valer R$ 4,80, o menor valor desde 2003. Vale lembrar que as ações da Petrobras chegaram a ser negociadas próximo a R$ 40 entre os anos de 2007 e 2008. Ainda no início de 2016, um novo passo em direção à desnacionalização da empresa era dado. O então senador José Serra apresentava o projeto de lei número 4.567 de 2016, o qual facultava à Petrobras o direito de preferência para atuar como operador e de possuir participação mínima de 30% na exploração dos blocos licitados no regime de partilha de produção. Em outras palavras, era o fim da obrigatoriedade da participação da Petrobras nos regimes de exploração do petróleo. Na prática, antes, as petrolíferas estrangeiras eram obrigadas a ter a Petrobras como parceira, ficando a Petrobras com um mínimo de 30% de participação, enquanto os outros 70% eram apropriados por outras empresas.
Agora, com o projeto de lei alterado, a Petrobras pode vir a abrir mão da participação e as empresas estrangeiras podem ter até 100% de toda a produção para elas. Foi um grande passo no sentido da privatização desse nosso recurso estratégico e que contou com a aprovação de Dilma Rousseff em um estranho acordo com o senador José Serra. Com a queda de Dilma Rousseff, que viria poucos meses depois, e a ascensão de seu vice, Michel Temer, amplamente amparado por uma proposta liberalizante da economia, conhecida como o Programa Ponte para o Futuro, a Petrobras adentraria uma etapa de forte declínio de desnacionalização. Com o cenário de crise econômica instalada em virtude da crise fiscal dos estados, bem como as dificuldades financeiras enfrentadas pela própria Petrobras, o lobby de pressões para mudança nas regras da legislação do petróleo ganharam muita força. 4 eram os pontos principais exigidos e implantados pela nova agenda liberal de Temer. Primeiro, a Petrobras não poderia continuar como única operadora do pré-sal. Segundo, se fazia necessária uma mudança nas regras de conteúdo nacional para as indústrias, de forma a desobrigar o percentual mínimo deste conteúdo. Terceiro, era preciso definir um cronograma fixo de leilões anuais para atrair empresas estrangeiras para o Brasil. Quarto, era necessária mudança no regime de partilha de produção para o de concessão. Ora, com um lobby de empresas estrangeiras como a norueguesa Statoil e a petrolífera anglo-holandesa Shell, bem como com o apoio de entidades como a Brazil Council, a Câmara Americana de Comércio e até mesmo a própria Confederação Nacional da Indústria do Brasil, além, claro, de um conjunto de reuniões entre bastidores ali envolvendo o presidente Michel Temer, o ministro de Minas e Energia, além de representantes dessas empresas, estes pontos foram rapidamente superados. De olho na abertura de novos leilões que se avizinhavam, estas companhias abocanharam 6 das 8 áreas de exploração. Só a Shell levou 2 áreas como operadora e uma como participante. Ora, o saldo disso tudo era bem visível. As petroleiras estrangeiras e empresas médias produziram no Brasil em 2017 581 mil barris diários, um aumento de 25% em relação a 2016. Enquanto isso, a participação da Petrobras caía 3,7 pontos percentuais. No que se refere à política de conteúdo local, em 2018 a ANP adotou uma política distinta das vigentes nos contratos de concessão, de maneira que as novas rodadas passaram a possuir metas globais de conteúdo local bem inferiores. O processo de desnacionalização e privatização avançava a passos largos. Entre 2017, a companhia anunciou a venda de 230 áreas, sendo 194 campos em produção e 36 blocos exploratórios. Com Jair Bolsonaro, a Petrobras marca um período de intensificação do processo de redução de seu tamanho através do programa de venda de ativos da empresa. Mais da metade dos desinvestimentos feitos pela empresa desde 2015 ocorreu nos 3 primeiros anos de mandato do atual presidente da República. Nesse período, várias privatizações de subsidiárias da Petrobras saíram do papel, como a da BR Distribuidora, a da Gaspetro, a da Liquigás, da Petrobras Biocombustível, além das redes de gasodutos como a TAG e a NTS, e até mesmo refinarias, como a RLAM, a REMAN e a SEX. O foco era agora garantir a maior quantidade de dividendos possíveis. Segundo o analista Frank McGann, do Bank of America, a estimativa de maiores ganhos e geração de caixa da Petrobras deveria ajudar a reduzir a dívida bruta da empresa para abaixo de 60 bilhões de dólares até o fim do ano. E isso possibilitaria, segundo suas próprias palavras, o pagamento de dividendos mais altos em 2022, tal como vimos ocorrer aqui no primeiro trimestre. O maior receio de McGann era da persistente e perigosa intervenção política nos preços de combustíveis com a aproximação das eleições presidenciais de 2022. Mas afinal, o que há por trás da política de preço da Petrobras que os investidores internacionais tanto têm medo de tocar? O que há por trás dessa política de preços que o governo diz que não pode fazer nada? Quem afinal manda na Petrobras? Isso é o que veremos na segunda parte de nosso vídeo.